Seja muito bem-vindo a mais um episódio do AvanteCast. Aqui nós falamos sobre trajetórias reais e histórias que inspiram crescimento, consciência e evolução. No nosso episódio de hoje, nós falaremos sobre mente, traumas, neurodivergência e como a nossa história molda quem nos tornamos. A nossa convidada de hoje é a Fabiane Pires, psicóloga, terapeuta EMDR e especialista em neuropsicologia. Fabiane, seja muito bem-vinda ao AvanteCast. É um prazer ter você aqui conosco. E para a gente começar, se você quiser iniciar se apresentando para aquelas pessoas que não te conhecem, falar um pouquinho mais sobre a sua trajetória e quem é você, pode ficar à vontade. Olá, sou Fabiane Pires, psicóloga e neuropsicóloga, especialista em neuropsicologia, terapeuta em MDR, e é muito bom estar aqui, é um prazer estar aqui. Hoje é meu primeiro dia aqui fazendo essa gravação. Estou aqui para tirar dúvidas, falar um pouco sobre traumas, neurodivergência, autismo, TDAH, contar um pouquinho da minha trajetória, da minha história, como foi que tudo começou. Maravilha. Fabiane, para a gente iniciar, você poderia nos dizer o que te motivou a escolher a psicologia como profissão? Sim. eh, Desde criança eu sempre fui muito sensível às emoções, era uma criança muito sensível, era uma criança que tinha muita empatia pelas outras pessoas, eh, me importava muito com o sentimento das outras pessoas, então eu fui descobrindo que teria uma profissão, que era psicologia, através de uma novela que eu estava assistindo aos 10 anos de idade. Aos 18 anos de idade, eu saí da minha cidade no interior de Rondônia, que era São Miguel, para ir para uma outra cidade longe, que eu não conhecia ninguém, eu não tinha nenhuma família, para estudar psicologia. E era um sonho muito grande, mas assim, eu não comecei a estudar naquela época, quando eu fui, que era em 2010, porque eu não tinha recursos financeiros o suficiente. Então, eu deixei ali parado aquele sonho, mas eu pensei assim: "Não, um dia eu vou realizar esse sonho". Em 2013, 3 anos após eu sair daquela cidade, então, eu consegui uma meia bolsa de estudo, onde eu comecei a estudar psicologia. E aí foi onde eu comecei a trabalhar depois com recursos humanos, com RH, Uhum. já comecei a trabalhar com pessoas, mesmo sem ser psicóloga, as pessoas já conversavam comigo, eu já, ouvia as pessoas, acolhia as pessoas, e foi onde eu confirmei que realmente era aquela profissão que eu queria. Mas teve alguma experiência ou alguma situação específica que te impulsionou ainda mais para seguir esse sonho, essa profissão? Com certeza, a minha própria experiência de vida, os traumas da minha vida, a minha experiência na adolescência, onde eu tive uma depressão e eu não sabia que era uma depressão, onde eu não tinha mais vontade de viver, eu não tinha mais alegria, não tinha mais, perspectiva de futuro. Então, foi baseado também na minha própria trajetória, na minha própria Uhum. experiência de vida, onde eu pensei assim: "Eu não tenho ninguém para me ajudar, não tive ninguém para me ajudar. Eu quero ser uma profissional que ajuda as outras pessoas que passaram e passam por essa situação que eu passei, que tenha alguém ali para acolher". Então isso também me inspirou, a minha própria experiência de vida, o que eu passei na minha vida também foi uma motivação. Maravilha. E o que mais move o seu trabalho atualmente? Como foi a sua experiência, da sua trajetória até chegar aonde você está atualmente? Foi uma trajetória bem difícil, desde o começo, já vou fazer 8 anos, né, de que eu sou psicóloga. O que mais move para mim é ver as pessoas como únicas, eh, o sofrimento de cada pessoa, a dor de cada pessoa, e que essas pessoas elas têm o potencial de viver uma vida mais leve, uma vida mais saudável, uma vida mais tranquila. O que move é saber disso, que eu posso mostrar um caminho para as pessoas que elas não conhecem, que é o caminho da saúde mental, da vida saudável, da vida leve. Virou um propósito, né, para você. Isso mesmo, um propósito de vida. E isso me traz muita motivação para continuar cada vez mais na minha profissão, no meu trabalho, com esse propósito. E o que mais mudou em você desde o início da sua carreira, que você fala assim: "Nossa, eu mudei totalmente nisso, eu tive outra visão depois de ser psicóloga, de ter me formado, de ter atuado, de ter escutado tantas histórias", eu acredito que você escuta muitas histórias,
Você acompanha muitos tipos de pessoa, muitos tipos de paciente, traumas diferentes. O que mais impulsionou você? O que mais te mudou desde o início? Mudou a minha vida pessoal e profissional. Eu pude perceber que muitas coisas que eu passei, eu não era a única pessoa que passava por aquilo. Quando eu passava por questões familiares, eu achava que meus pais não gostavam de mim, que os amigos não gostavam de mim, que eu não tinha, motivo nenhum para estar vivendo aqui. Eu achei que aquilo só acontecia comigo. Então, ouvindo as histórias das pessoas, dos meus pacientes, eu vi que isso acontece frequentemente com muitas pessoas. E isso é uma distorção de crenças, de pensamentos e que com um tratamento adequado, a pessoa ela consegue enxergar a realidade da vida, ela consegue enxergar uma outra perspectiva de vida. E eu não sabia, né, que o que eu estava vivendo aquilo era uma depressão, e isso mudou a minha vida, fez eu enxergar que muitas pessoas passam por isso, me trouxe mais sensibilidade ainda, me fez uma pessoa mais sensível ainda. Profissionalmente, isso também traz para mim uma experiência muito grande com as pessoas, não tira a minha sensibilidade também como profissional, muitas pessoas podem pensar: "Ah, ela é psicóloga, então ela só atende porque ela é paga, ela só orienta porque ela é paga", não, não é por isso. Eu sinto a dor das outras pessoas. Quando as pessoas estão falando sobre o seu sofrimento, sobre a sua vida, sobre os seus traumas, suas dores, eu imagino nós fazemos conexão, neural o tempo todo. E eu consigo me conectar com cada pessoa que está ali diante de mim falando do seu sofrimento, eu imagino o que ela está sentindo, o que ela está passando, eu também sinto. E muitas vezes eu até choro depois que a pessoa sai ali da minha sala, né, eu choro um pouquinho, eu respiro fundo até o próximo atendimento, muitas vezes eu até cancelo outro atendimento, porque a história daquela pessoa me mexeu muito comigo. Sim, Então, acredito que, como pessoa, mudou muito a minha vida, ainda me fez uma pessoa ainda mais sensível, como profissional também, porque eu acredito que nós temos que ter essa sensibilidade para sensibilidade. ajudar, para acolher as outras pessoas. Sim. E você está abrindo o seu próprio consultório, né, atualmente. O que te motivou a abrir seu próprio consultório? Qual situação você percebeu que: "Não, eu preciso abrir o meu próprio consultório, eu preciso atuar sozinha, eu preciso fazer essa mudança"? O que te motivou a isso? Em qual momento você percebeu isso? Então, no início da minha trajetória, eu já tinha o meu consultório, era em uma outra cidade no interior, Uhum. e há 3 anos eu vim para Cuiabá. Comecei a trabalhar no serviço público, depois eu fui atender em uma clínica com um plano de saúde, e foi então, assim, que eu me senti muito cansada, no trabalho, de atender muitas pessoas, e eu queria ter o meu próprio espaço, as minhas ideias, colocar em prática. E foi então que surgiu, esse projeto de abrir o meu próprio consultório, com a minha cara, com o meu jeito, eh com com a minha forma de trabalhar, e foi então que eu coloquei em prática e estou colocando agora. E é bom, né, porque aí você consegue seguir o seu fluxo, atender o fluxo de paciente que você deseja e na sua frequência também, né. Atualmente, o que significaria sucesso profissional para você, na sua visão? Sucesso profissional para mim, eu não acredito que seja eu ser a melhor profissional, a melhor psicóloga, a melhor neuropsicóloga ou a melhor, mas ser a melhor a cada dia para mim, para os meus pacientes, ser uma profissional ética para cada paciente, seguir o meu código de ética, né, respeitar cada história de cada profissional. Eu acredito que se eu conseguir fazer isso, eu serei uma pessoa de sucesso. E mudou essa definição para você? Essa definição é a mesma que você tinha no início da carreira ou ela mudou ao longo dos anos? Não, ela mudou. No início dos anos eu acreditava que eu tinha que fazer de tudo para ser a melhor, estudar muito para ser a melhor, só que isso me trouxe um colapso, né. Eu entrei em burnout diante de tentativa de fazer tanto, de ser a melhor em tudo, eu adoeci, eu entrei em colapso. E foi onde eu entendi que eu não preciso me esforçar tanto para me comparar com as outras pessoas, com os outros profissionais, para ser a melhor, para ser uma pessoa de sucesso. O sucesso realmente é aquilo que eu faço respeitando os meus limites, a minha saúde mental, respeitando cada processo de cada paciente, sendo verdadeira e ética com cada pessoa.
É, o burnout atualmente eu acho que é uma das mais eu digo comuns, assim, não que seja normal, mas que seja uma das é considerado uma doença, o que seria? Isso, é uma doença do trabalho, pode ser pelo Isso. excesso de trabalho que a pessoa tem, muitas Acho que é a mais vezes. comum atualmente apresentada, né, no meio das pessoas que trabalham, ainda mais na parte do CLT, né. Exatamente. É muito comum pessoas terem essa doença no trabalho, principalmente CLT, porque precisam, assim, se esforçar demais, dar o seu melhor, estudar demais, sempre tem que ser o melhor, se destacar entre os outros profissionais Pra ter uma para ter recompensa, uma né. recompensa, porque hoje existe aí, uma comparação muito grande, você tem que ser o melhor, né. Então a pessoa acaba, assim, adoecendo com esse excesso. É o excesso que se torna o que traz o burnout. Uhum. Esse cansaço no trabalho que adoece a pessoa, né, e muitas vezes a pessoa nem sabe que está em burnout. Sim. É difícil, às vezes, a pessoa conseguir conciliar durante o dia a dia o sentimento dela. E eu acho que é muito comum atualmente muitos trabalhadores, inclusive, chegar às vezes num domingo à noite e falar: "Nossa, amanhã vai eu assumir novamente o meu cargo, enfrentar a semana", se é que as pessoas param no domingo, porque geralmente é muito comum a escala 6 por 1. As pessoas têm uma folga geralmente durante a semana, e aí às vezes não tem tempo, não tem tempo com a família, ou nem tem tempo às vezes de pensar na própria saúde mental, né, na própria saúde psicológica. Eu também tive crise de burnout, devido ao excesso, uma carga de trabalho gigante, não me sentia reconhecida o suficiente, então eu sei bem como era o peso de sentir aquilo e chegou a um ponto que eu também tive que sair do local onde eu estava. É isso mesmo, né, as pessoas não notam, né, pelo fato de viver no automático, muita gente vive no automático, e é isso, né, tudo que é excesso faz mal, até o café se eu tomar em excesso ele vai me fazer mal. Então é isso que traz, esse adoecimento. A pessoa muitas vezes em cidades maiores, aqui em Cuiabá nem tanto, mas quem mora em cidades maiores como São Paulo, outras capitais, elas têm que acordar muito cedo, 3 horas da manhã, elas saem de Sim, casa, elas chegam no pra chegar no trabalho 8 horas da manhã, elas comem em 30 minutos, não descansam, voltam para casa, chegam em casa às 8 da noite, mal conseguem descansar, então isso vai adoecendo essa pessoa, mas ela tem que fazer isso, porque ela precisa pagar as contas, ela precisa pagar, o aluguel, ela precisa sobreviver, e quando ela vê, ela tá doente e ela só sim. para quando ela vai para um pronto-socorro, quando ela precisa ir para o psiquiatra, porque ela está tendo crises de pânico, crises de ansiedade, crises depressiva, ela só para quando ela entra em colapso. Sim. É difícil às vezes, porque a pessoa tem contas a pagar, tem uma família às vezes para sustentar, na verdade muita das vezes é a família, é as contas, então a pessoa fica presa naquilo dali, né. Isso, exatamente, porque ela pensa assim: "Tá, eu tô assim, tô cansada, né, mas se eu parar vai ser pior. Como que eu vou fazer? Então eu tenho que Sim. continuar, custe o que custar". Então a pessoa se obriga a continuar naquele trabalho, às vezes ela nem gosta também do que ela tá fazendo, às vezes ela tem cobrança demais no trabalho, o chefe sobrecarrega ela, o chefe não respeita os limites dela, enfim, ela faz funções que não é dela, mas ela tem que estar ali, por quê? O que que ela vai fazer se ela não estiver trabalhando? Sim, E aí é pior ainda, porque é uma pressão, são várias pressões, é uma pressão emocional que ela faz com ela mesma, uma pressão fora, né, disso, uma pressão que ela tem que continuar, porque ela tem uma família, ela tem contas para pagar, ela tem um aluguel para ela pagar. sim. É bem comumente visto, né, às vezes nem sabe, não consegue perceber, e aí vem a importância de um acompanhamento, de um psicólogo, para entender o que está acontecendo, porque às vezes são até coisas pessoais, não só relacionadas ao trabalho, mas algo pessoal ou alguma neurodivergência que a pessoa às vezes nem saiba que ela pode ter, né. Exatamente. Às vezes a pessoa vive cansada, vive sobrecarregada, esgotada, ela faz tratamento para ansiedade, para depressão, mas não consegue resolver. Ela sempre está esgotada, cansada, com ansiedade, não sabe por quê. E pode ser uma neurodivergência, pode ser um autismo, espectro autista, pode ser um TDAH.
Pode ser alguma coisa que está acarretando isso, né. Pode ser também. Fabiane, voltando um pouquinho, sobre a sua trajetória, eu gostaria de saber como você definiu o seu posicionamento profissional, como você descobriu para quem você queria falar e por que você queria, transmitir essa mensagem para esse público? Uhum. Eu atendia todos os públicos, criança, adolescente, adulto, idoso, casal, todo mundo. Eu fazia de tudo. Mas assim, eu percebi que para eu ser realmente especialista, dominar aquele assunto, eu precisaria focar em uma demanda. Eu não consigo estudar todas as demandas. E até pelo fato também da minha própria experiência, de mim mesma, Sim. do que eu passo, do que eu passei. Então, pegar a minha experiência e trazer isso também para os meus atendimentos, foi o que fez eu definir, focar em qual seria o meu público-alvo para trabalhar, qual seria a minha demanda para trabalhar, que são adultos, idosos. Você percebeu algum impacto, das redes sociais nessa sua decisão? Você viu que você tinha um público ali nas redes sociais? Porque atualmente a maior procura, hoje em dia, o maior ponto de acesso de comunicação são redes sociais, né. Então, você trazer esses tipos de conteúdo, eu vi que você é bem posicionada, né, em questão de redes sociais, você faz alguns vídeos sobre, você fala, sobre, neurodivergências, sobre traumas e etcétera, você já traz alguns conteúdos. Como você viu a importância disso? Impacta de alguma forma? Então, eu percebi que não mudou muita coisa, o público que me acompanha é o público adulto mesmo, são pessoas entre 20 a 45 anos de idade. E você falando sobre a neurodivergência é algo interessante, porque eu descobri ser neurodivergente Uhum. recentemente, então é mais um dos motivos de eu focar nesse público, falando sobre traumas, autismo, TDAH, com adultos, porque atualmente eu descobri que eu sou autista, eu também tenho TDAH, então é algo assim que é uma experiência minha, é algo que eu gosto muito de estudar e é algo que eu estou gostando bastante agora de falar. Maravilha. E você passou por diferentes contextos, né? Fórum, clínica, consultório. O que cada uma dessas fases te ensinou como profissional? Como te impulsionou? Realmente eu aprendi muita coisa com essas experiências. Eu comecei no fórum em 2019, comecei a trabalhar como psicóloga dos servidores no fórum, na cidade de Colniz, aqui no interior do Mato Grosso, onde eu fiquei 4 anos. Eu atendia familiares dos servidores, os servidores, e as pessoas fora dali começaram a me procurar para atender em clínica, Uhum. e eu não tinha meu consultório. Então eu comecei ali naquela cidade, atender na clínica, foi tudo pelo boca a boca mesmo, uma pessoa foi falando para a outra, e assim eu fui enchendo o meu consultório. E depois foram aparecendo mais oportunidades, como trabalhar numa APAE, numa escola de crianças com deficiências, e eu fui também. Então eu fui pegando tudo, porque eu queria experiência, eu queria saber onde eu me encaixava realmente. Trabalhei para o serviço público também, fiz palestras, fiz trabalhos voluntários, e cada uma dessas coisas me ensinou muita coisa. No fórum, no fórum realmente trouxe muita experiência para mim, ali um atendimento bem diferente, onde eu tive muita experiência. Na PAI também uma outra experiência que eram com crianças deficientes, com autismo, com outras deficiências, enfim, eu fui ver a individualidade de cada pessoa, como Sim. as pessoas são diferentes. Cada atendimento é único, cada pessoa é única, cada tratamento é único. Isso me ensinou, tudo isso, esses trabalhos me ensinou que eu devo trabalhar com cada pessoa de forma única. Não existe um protocolo, um tratamento para todo mundo, existe um diferencial para cada pessoa. Sim. E você é portadora, né, do espectro autista e você tem TDAH, né? Sim, Isso como foi descobrir isso já na fase adulta? Você já estava formada, né? sim. Após descobrir isso, como é que foi esse processo? Uhum. Eu descobri recentemente, agora, em 2025, em novembro. Eu sempre soube que eu era uma pessoa diferente, aquela pessoa esquisita, sabe, aquela pessoa estranha. E eu sempre ouvia de amigos, de colegas ou de grupos falando: "Você é diferente".
Você tá aqui mesmo? Você não interage, você não conversa, você não olha nos olhos, você não gosta de abraçar, você não sente saudade. Então, sempre via e ouvia pessoas falando do meu jeito de ser. Sempre incomodava muitas pessoas, mas não me incomodava eu ser assim, só que me incomodava o fato de incomodar as As pessoas. pessoas. E foi então que, eh, falando muito sobre autismo e tudo mais, eu fiquei realmente muito doente, eu tive crises, intensas que eu não sabia o porquê dessas crises, eu fiz todo tipo de tratamento e não melhorava. Então eu decidi fazer a investigação de avaliação, e onde eu descobri que realmente eu tenho um espectro autista nível 1 de suporte, também tenho TDAH, desatento, e o motivo dessas crises foi viver muito tempo da minha vida sem tratamento para o autismo, com máscaras, né. Eu tive que colocar máscaras, imitar comportamento de pessoas para sobreviver, porque se eu for como realmente eu sou, eu não sou aceita pelas pessoas. E para eu ser uma psicóloga, para eu ser uma pessoa como as outras pessoas, eu tinha que colocar essa máscara, eu tinha que tentar ser funcional como as outras pessoas, só que isso me Sim. trouxe um grande prejuízo. Essas crises, né, do cansaço de tentar ser funcional, eh, de não saber que o barulho, muita interação, me cansava. Então eu me forçava a fazer tudo isso. Por quê? Porque senão eu não tinha amigos, eu não teria amigos, eu não trabalharia, se eu fosse do jeito que eu gostaria de ser. Então, eu me forçando a fazer tudo isso me trouxe um colapso, me trouxe muito sofrimento e foi onde foi a descoberta, aos 34 anos de idade, onde eu descobri que tudo isso porque eu sou autista, nunca tratei, não se falava nisso em 1994, né, a minha mãe, ela falava que era birra, que eu era muito birrenta, que eu não queria comer e me escondia, mas ela forçava eu comer, eu tinha essa seletividade alimentar. Então, eu fui forçada a muita coisa, e isso me gerou uma grande exaustão, e eu fui descobrir devido a essa grande exaustão. E pra você foi mais libertador ou desafiador essa descoberta? Para mim foi mais libertador, porque eu pude entender. Ai, que alívio. Então, eu não tô doida, né. Eu sou eu, porque eu sou autista. E agora eu falo para as pessoas: "Eu sou autista", E né. procurar um tratamento adequado, se adequar também, É. né. Agora eu me aceito como eu sou. Quando eu não quero ir para algum evento onde tem muitas pessoas, eu não me forço mais a ir. Quando eu não quero conversar, eu não me forço mais a conversar. Então agora eu me respeito mais. E eu peço essa compreensão também para quem está do meu lado, e quem Sim. realmente gosta de mim, me entende e me compreende como eu sou. Sim, claro. E de que forma esses diagnósticos, foi relatado também que você possui uma deficiência visual parcial, né, de que forma eles influenciaram na sua percepção do mundo e das pessoas? Quando eu descobri, por exemplo, a minha deficiência visual, a visão monocular, porque eu enxergo de um olho só, eu descobri aos 11 anos. Antes disso, a minha mãe me levou no oftalmologista e eu saí de lá com um óculos fundo de garrafa desse lado aqui, desse olho. Só que não resolvia nada. E eu falei: "Mãe, tem alguma coisa errada. O grau é forte, mas eu não estou enxergando do mesmo jeito". E aí então, depois de dor de cabeça que eu sentia, Uhum. cansaço nos olhos, ela me levou para um outro oftalmologista, onde fazia o exame mais profundo, e ele descobriu que eu nasci assim, com essa deficiência visual e que não teria cura, também não pioraria. Foi onde tudo fez sentido. E aí, assim, o que me traz? A minha deficiência visual não é perceptível para as outras pessoas. Quem olha para mim fala: "Nossa, mas você tem uns olhos tão bonito, seu olho não é Sim. torto, não parece que você não enxerga desse olho". E para mim também, porque a forma de eu enxergar as coisas é diferente das outras pessoas, mas eu não notava isso. Porque eu achava que todo mundo enxergava como eu enxergava, né. Algumas pessoas falam assim: "Ah, tem um olho que enxerga mais perto e o outro olho enxerga mais Enxerga mais longe", mas longe. para mim não é assim. Um faz as 2 coisas, né. Mas eu não sabia que era assim. Então, a deficiência me traz assim, eu tenho uma percepção de como é o mundo, e as pessoas têm uma outra visão de como é o mundo. Cada um tem um olhar diferente de como é. A deficiência me traz isso. Cada um tem um olhar diferente de como é o mundo.
Para mim é normal, porque eu nasci assim, assim como o autismo. O autismo é uma condição que a pessoa nasce assim como a deficiência visual. Então essa deficiência me traz essa visão de que eu tenho uma percepção de mundo, outra pessoa tem uma percepção diferente, e por isso que a gente tem que respeitar o outro como ele é, porque cada um vê de uma ótica diferente, uma forma diferente, vive de uma forma diferente. Sim. Isso mudou a sua relação consigo mesma? Mudou, mudou Sim. bastante. Agora eu me respeito mais, eu respeito os meus próprios limites. Como a sua vivência pessoal da neurodivergência impacta na sua forma de atuar no seu consultório? Eu consigo ter um olhar mais profundo em relação à neurodivergência. Eu consigo, quando eu estou avaliando alguém que tem uma suspeita, eu consigo, é claro que cada pessoa com espectro é diferente, mesmo que ela tenha o mesmo suporte que eu. Uhum. Mas a gente consegue ter um olhar mais diferenciado, mais clínico, mais profundo com essas pessoas, consegue enxergar mais profundamente. Eu consigo entender mais as outras pessoas, o que elas estão sentindo, porque eu passo por isso, eu passo por algumas coisas que as pessoas passam. Então isso me traz mais empatia, mais sensibilidade, um olhar mais profundo. Isso que eu ia te perguntar até se isso aumentou a sua sensibilidade no seu consultório, nos seus atendimentos, por ter uma empatia ainda maior, por já conviver com isso, você sente que a sua forma de atuar talvez seja até mais diferente, mais pessoal, você consegue ter um olhar um pouco mais aguçado, né, para aquilo. Isso me trouxe realmente muito mais conexão com a pessoa, mais empatia, de imaginar o que ela está sentindo, porque eu sinto algumas coisas ali, que a pessoa sente também, então isso me trouxe mais entendimento ainda, mais respeito por cada história. E hoje qual é o foco principal do seu trabalho? É trazer saúde mental para todos, todas as pessoas. Trazer uma visão de mundo, de vida diferente, tirar aquela lente que as pessoas têm de que não vale a pena viver, que a vida não tem nenhuma felicidade, que a vida é pesada. É mostrar para essas pessoas que é diferente quando elas fazem um acompanhamento, elas cuidam da saúde mental de forma séria, de forma leve, que elas podem sim viver felizes, que elas podem sim viver leves, que a vida sim vale a pena. Você é terapeuta, EMDR, né. Você Isso. poderia explicar para os nossos ouvintes, as pessoas que estão assistindo, o que é o EMDR? O EMDR é uma dessensibilização e reprocessamento por meio de movimentos oculares. É uma terapia diferente da terapia tradicional. A terapia tradicional é uma terapia de fala, de muita fala. E o EMDR é diferenciado. É uma terapia de pouca fala, pouco verbal, onde a pessoa reprocessa por meio de movimento com os olhos ou toques alternados ou sons alternados. E é uma terapia que trata traumas, desde traumas complexos, que são traumas desde a infância, traumas de abusos, traumas de acidentes, traumas de relacionamentos, traumas familiares e outros tipos de traumas também. Então, a terapia de pouca fala, por meio de reprocessamento oculares, movimentos oculares, toques e sons alternados. E em quais casos você percebe um resultado mais transformador? Em todos os casos, desde o caso mais simples, eu vejo esse resultado no meu consultório, eu vejo que tem muito resultado, colocamos aí 99%, porque pode ser que tenha alguma pessoa que não vai ter 100% do resultado como ela deseja, porque não depende só de mim, não depende só dela. Também, cada pessoa é única, tem o seu próprio processo, tem pessoas que vão conseguir reprocessar o trauma em 1 mês, ou 2 meses, ou 3 meses, ou tem pessoas que vão demorar até anos para reprocessar. Mas eu vejo que em todos os casos que eu atendi até agora, tem um grande sucesso nesse trabalho. Nossa, isso é ótimo, né. E como surgiu o seu interesse pelo EMDR e por traumas mais complexos? Então, também pela minha experiência pessoal, Uhum. onde eu passei por traumas complexos, vários tipos de traumas na minha vida, e onde eu fui procurando para mim um tratamento para traumas
de forma diferente, algo que funcionasse. E foi eu fui pesquisando, pesquisando, eu descobri o MDR. Eu fiz o tratamento com o MDR para tratar os meus traumas e eu gostei. E foi aonde que eu fui em busca de fazer essa formação, para eu também trabalhar com MDR. Então foi essa experiência minha pessoal também que trouxe isso. E quais são os diagnósticos mais comuns, o que mais aparece, no seu consultório com tratamentos em pessoas adultas? Mais comum, as pessoas chegam relatando ansiedade, depressão, são esses diagnósticos mais comuns que as Os pessoas mais chegam. comuns. Acho que a doença da população atualmente, né, ansiedade e depressão. Uhum. Você concluiu a sua formação recentemente, né, em neuropsicologia, e o que mudou na forma de você cuidar dos seus pacientes? É, exatamente. Recentemente eu concluí essa especialização em neuropsicologia, e a neuropsicologia, ela traz uma visão bem mais diferente das pessoas, onde eu vejo a pessoa e eu vejo o cérebro dela ali dentro, cada parte do cérebro. Então, hoje, eu olho para a pessoa e falo: "Ah, é o córtex pré-frontal dela que está Que tá desregulado". "Ah, então isso aqui faz parte do lobo". Então, eu olho a pessoa e eu já olho o cérebro dela, cada parte ali funcionando ou que não está funcionando. sim. É o córtex pré-frontal que desenvolve a partir dos 25, né, dos 25 anos? Isso, ele amadurece a partir da cidade, é onde está registrada as funções executivas, atenção, concentração, memória. E o que que é pouco falado nos diagnósticos de autismo em pessoas adultas? O que é pouco falado é que existem muitas pessoas que fazem um tratamento para depressão, ansiedade, não tem resultado nenhum e que pode ser que ela seja autista. O autismo não era falado antigamente, então hoje tem muito adulto que não sabe que é autista, por quê? Sofre muito com mudanças, mudanças Uhum. de horário, mudanças de agenda, e tem essa rigidez de mudança, não gostam de mudança, sofrem com mudanças, vão para lugares muito agitados e chegam muito sobrecarregado. Então não é falado sobre isso que existe um autismo invisível em muitos adultos e principalmente em mulheres, porque existe uma diferença de autismo em homens e mulheres. As mulheres camuflam mais. Muitas mulheres são autistas e não sabem que são autistas. Elas fazem diversos tipos de tratamento para ansiedade e para depressão e não sabem que a causa é o autismo e a comorbidade é a depressão e a ansiedade, porque a mulher, ela tem uma máscara maior. Ela tem que sorrir, ela tem que abraçar, ela tem que socializar, ela tem que conversar, ela tem que fazer muita coisa. Então, ela tem muita máscara, a gente chama de mask. Então, isso é pouco falado ainda. Se fala muito em autismo em crianças. Sim. Mas não se fala em autismo em adultos e principalmente mulheres. Você acredita que seja pela sobrecarga, geralmente feminina? Porque a mulher ela tem uma sobrecarga, né, de funções até, é mãe, às vezes é o trabalho, às vezes a mãe é dada como até uma enfermeira da família, porque todo mundo tá doente, ela tá ali cuidando, ela tá acompanhando. Então você acha que seja mais comum as mulheres terem e não se diagnosticarem, porque estão tanto nessa frequência que às vezes não tem tempo de pensar nem em si própria, muitas das É, vezes? também já começa desde a infância, né, a menininha, quando chega os familiares, os pais falam: "Vai lá abraçar seu tio, vai abraçar sua tia. Minha filha, sai desse quarto, vem aqui conversar com seus primos. Por que você não tá brincando?". Então é uma cobrança muito grande, né, da Sim. menina de que ela tem que ficar ali, que ela tem que A abraçar, que ela mulher tem tem que que ser virar é, amorosa, tem que ser é. feminina. Exatamente, né, o menino é diferente, o menino tá ali no canto dele brincando com o carrinho dele, ninguém fala nada, agora a menina não, a menina tem que estar ali, ó, vai lá, leva esse café para ela, vamos ajudar. Então ela é mais cobrada, né, para interagir, para ser uma criança funcional, e ela cresce assim: "Se eu não for como as outras pessoas, eu não vou ser aceita". Então é onde muitas meninas já começam aí a máscara, né, elas imitam o comportamento de outras meninas para ser aceita naquele grupo, porque na escola, se ela quiser fazer trabalho sozinha, ela não pode, não é aceito. Então ela tem que interagir, fazer trabalho com outras crianças, ela tem que fazer muita Tem coisa. que se moldar pra caber naquela caixinha, né, Exatamente, para da ser aceita, para caber, ela tem que, desde criança, tanto pela família, pela escola, pelos amigos, pela sociedade, então ela vai crescendo assim, né, eu tenho que ser diferente para eu ser aceita. Então é por sim. isso, aí ela vai crescendo assim,
né, e tem que cuidar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que receber visita, eu tenho que sair, eu tenho que ir pra festa, eu tenho que ir pra confraternização, porque para ser aceita, ela tem que fazer tudo isso, porque se ela for uma pessoa que não sai, que não conversa, ela é chamada como estranha, como esquisita, ela perde oportunidade de trabalho. Às vezes até é questão de arrumar um marido, um namorado, de ter filhos, de ter que ter a família. Exatamente, essa cobrança, né, porque, não, você tem que ter filho, né, se você não ter filho agora, depois dos 30 anos, você não vai mais ter filho, você não vai mais engravidar. Então tem que ter filho agora, tem que casar, né, tem que ter a Sim, família, então essa cobrança aí, ela acaba se forçando a fazer tudo isso para caber pra dentro dessa caber. sociedade. E às vezes são traumas que vêm da infância, às vezes, muitas vezes das meninas, né, como às vezes é um pai que seja ausente, é uma agressão física, que talvez a mãe sofria dentro de casa, algum contato com pessoas alcoólatras ou dependentes químicos, e as mulheres tendem a mascarar melhor, a tentar, eh, amenizar a situação, a tentar passar por cima daquilo. É mais comum, né, que seja em É, mulheres por conta disso. exatamente. É mais comum mesmo, né, além de tudo isso, as mulheres elas têm aquela obrigação, né, de esconder muita coisa do que aconteceu, que elas têm que ser forte, Sim. elas, né, porque elas têm que cuidar da família, não generalizando, não todo mundo, né, Uhum. mas muitas têm que cuidar dos filhos, têm que cuidar da família, trabalha, chega em casa, tem que cuidar da casa, e muitas coisas que elas passaram na vida tem que deixar aquilo, tem que ser forte. Sim. É aquela como se fosse a Mulher A Maravilha, Isso, é o verdadeiro estereótipo, né, de mulher. Ah, a mulher forte, a mulher resiliente. guerreira. Hã. O pessoal fala mulher guerreira. Eu não gosto dessa palavra. É. Eu acho que é muito complexo até falar sobre isso, porque no Brasil, pelo menos, é muito comum o pessoal falar: "Ai, porque a mulher tem que ser guerreira, a mulher tem que lutar pelo filho, tem que lutar Tem pela família". pelo casamento. Aham. Aí a mulher engole vários sapos ali, fica sozinha, retida naquilo, muitas vezes se fecha, ou prefere, às vezes, não falar sobre. E quando fala, às vezes as pessoas trazem: "Ah, tá de TPM, ah, não sei, ah, tá assim mesmo, é mulher". E tem muita questão do fator hormonal, né, como a TPM, as mulheres enfrentam em alguns períodos. Exatamente, tem isso também. Tem depois dos 30, dos 35 anos, tem o fator hormonal, a pessoa ela pode entrar numa pré-menopausa, Uhum. ela pode ter deficiência de alguns hormônios, enfim, isso também é um fator muito grande, é um fator que pode até trazer separação no casamento por conta disso. Além dela ter passado por toda essa carga na vida dela, de traumas, de tudo, ela pode estar com a deficiência hormonal também, e isso influencia na vida dela e isso pode afetar até a relação dela, no casamento, por exemplo. Às vezes a sobrecarga dos filhos também, né, querendo ou não, porque as pessoas falam: "O filho é da mãe". E aí a Aham, mãe sente totalmente responsável em cuidar da casa, do trabalho, do marido, dos filhos, e aí ela acaba ficando extremamente sobrecarregada e muitas pessoas não têm a consciência desses fatores, né. exatamente, e aí, às vezes, muitas mães não têm tempo nem para ir no salão fazer uma escova no cabelo, né, porque tem os filhos pequenos para cuidar, não tem ninguém para ficar com esses filhos, tem pouca rede de apoio. Tem muitas mulheres que têm pouca rede de apoio, que tem alguém para realmente ajudar ela com as crianças, para olhar: "Olha, eu vou cuidar dos seus filhos, pode ir lá no salão, vai fazer uma escova no seu cabelo". Eu ouço poucas pessoas, poucas mulheres falando que Sim. tem essa rede de apoio. E às vezes as pessoas, até se a mulher for ou pagar alguém pra ficar com os filhos, fala: "Não, vou fazer a minha unha, vou fazer meu cabelo", as pessoas já falam que estão abandonando os filhos, que estão deixando os filhos com outras pessoas, né. Exatamente. E às vezes nem elas conseguem. Elas fazem isso, mas elas ficam se sentindo culpada, Uhum. menos mãe por ter feito isso. Você ganhou a premiação de melhor psicóloga da cidade por 2 anos seguidos, né. Sim, Eh, o que esse reconhecimento representou pra você? isso trouxe para mim realmente um reconhecimento de que eu fiz a escolha certa, de que eu estava e estou no caminho certo. Me trouxe muita gratificação por saber que as pessoas me viam assim, né, como a melhor e tudo mais, como eu falei, né, não quero ser melhor que ninguém, mas as pessoas me viam como uma profissional que estava fazendo um bom trabalho,
lá nessa cidade. Então, eu nem imaginava, chegou de surpresa para mim, eu nem sabia que estava tendo essa pesquisa. E quando chegou para mim, falei: "Nossa, que legal", né, assim, eu estava há pouco tempo nessa cidade, nem sabia que eu tinha esse reconhecimento, pouco tempo de profissão quando eu ganhei. Então isso me trouxe, assim, realmente uma confirmação que eu fiz a escolha certa, que eu estava fazendo um bom trabalho. Uma gratidão também ter Gratidão. reconhecimento, né. É, Eu imagino que, isso validou todo aquele sentimento que, apesar de você ter dito, né, que mudou de: "Eu quero ser a melhor", depois você já não tem mais essa visão, você só quer fazer um bom trabalho para aquelas pessoas, exatamente. mas te dá aquela sensação de gratidão de: "Nossa, eu consegui". Como você enxerga o futuro da psicologia, especialmente, no cuidado com traumas e a neurodivergência? Eu vejo que tem uma grande necessidade de falar mais sobre a psicologia, sobre a saúde mental. Cada vez mais as pessoas estão mais abertas a isso e traumas, praticamente todo mundo já sofreu trauma. É muito difícil não existir pessoas que nunca sofreram nenhum tipo de trauma, porque trauma não precisa acontecer uma tragédia. Uhum. Pode ser algo muito simples acontecer na vida da pessoa para ela sofrer traumas. Então, isso desencadeia, pode desencadear na vida da pessoa um grande sofrimento, como insônia, problemas, de saúde física, dores no corpo, eh, problemas gastrointestinais, ansiedade, depressão, como uma resposta fisiológica, uma resposta do trauma. Então, acho que é muito importante se falar sobre isso para as pessoas realmente terem conhecimento e buscarem um tratamento correto, que é o tratamento da raiz de cada situação, porque muitas pessoas acabam tratando a superfície e enquanto não vai resolver. E a gente precisa tratar essa raiz. Não é só o remédio também é complemento, mas a gente precisa tratar a causa. O que que causou essa ansiedade? O que que causou essa depressão? Por que que você está sentindo tanta dor no corpo? Por que que você está com insônia? Vamos descobrir isso? Então, acho que é muito importante falar sobre traumas, falar sobre isso. E também, né, sobre a neurodivergência, porque não se fala muito hoje em dia para adultos. Agora que está começando a falar um pouco mais sobre isso, recentemente eu Sim. estava vendo que eles estão criando a Barbie autista. É legal, Nossa, não. isso traz mais conhecimento, mais informação para as pessoas. E tem muita gente que sofre muito até no relacionamento, trabalho, relacionamento, por causa da neurodivergência. Eu conheço muitas pessoas, pessoas que já passaram no meu consultório, que já se separaram por conta disso, que já perderam o trabalho por conta disso, que não sabiam que tinham um TDAH ou que tinham um autismo. Então, isso traz muitos prejuízos na vida. Então, acho que é muito importante conscientizar mais as pessoas dos sintomas, buscar essa avaliação, buscar entender o que está acontecendo com ela, por que que ela está assim, por que esse comportamento, que pode ser uma neurodivergência, E pode às ser vezes trauma. manifesta no corpo mesmo, no corpo físico da pessoa, né, que nem você citou uma gastrite, algum cansaço excessivo, e às vezes as pessoas pensam: "Ah, é só tomar um relaxante muscular", ou é só tomar um omeprazol para o estômago que vai resolver, e muitas vezes não, né. Não, realmente, muitas vezes ela tem que ter um complemento, que é a terapia, que é muito importante. Eu sempre falo para os meus pacientes: "Olha, o tratamento, ele tem complementos, a terapia, a mudança de comportamento, a sua mudança de vida, uma atividade física, dormir bem, comer bem, se for necessário também medicação, aí isso vai ser o psiquiatra, né, que vai decidir, muitas vezes eu encaminho o paciente para o psiquiatra e oriento, não é só o remédio. Então Uhum. você vai ter que fazer um complemento de ações para você tratar. Existe algum novo projeto, especialização ou caminhos que você deseja seguir? Por enquanto agora, eu quero continuar do jeito que tá, dar uma pausa um pouquinho, Uhum. porque eu estudei muito esses anos, estive muito focada em especializações, em cursos, e agora eu quero dar uma pausa e me dedicar mesmo na minha profissão, na minha família, para o meu filho, para mim, para cuidar de mim também. Algum novo projeto nesse meio do caminho? Agora, nesse meio do caminho, esse projeto do podcast que eu Uhum. tenho agora.
que esse é um projeto de falar sobre saúde mental, especialmente para mulheres. Você vai trazer então um programa mais voltado para as mulheres, né, mulheres empreendedoras, mães. Isso, mulheres empreendedoras, mulheres que são mães solos, mulheres que estão casadas, mães. Maravilha. O que mais te orgulha na profissional que você se tornou? Eu acredito que eu tenho esse orgulho, assim, de não ter desistido apesar de todas as dificuldades que eu enfrentei na minha trajetória. Não foi fácil. Quem olha, assim, pode até pensar que foi tudo fácil, mas não foi. Foram muitos choros, muitas noites sem dormir, muito sofrimento para chegar onde eu cheguei, assim, porque eu sempre gostei de entregar o meu melhor para as pessoas. Eu sempre quis fazer o melhor para as pessoas. Então, eu tenho esse orgulho de mim, de não ter desistido apesar de todas as dificuldades, de às vezes não ter apoio como eu queria que eu tivesse na minha trajetória. Não ter desistido apesar de tudo que eu passei na minha vida, de tudo que eu enfrentei, das dificuldades que eu enfrentei, não ter desistido. Em alguns momentos eu pausei, mas eu continuei. Então eu sinto esse orgulho de mim, De ter prosseguido, de né. ter prosseguido. Fabiane, qual conselho você daria para adultos que têm suspeitas de serem neurodivergentes e ainda não buscou ajuda? Qual conselho você dá? Se você que é adulto, você tem dificuldades de interação social, tem inflexibilidade cognitiva, que é a rigidez cognitiva, dificuldade no trabalho, nas relações interpessoais, nos seus relacionamentos. Você percebe que tudo para você é mais difícil, tem que ter mais esforço. Você já fez tratamento para ansiedade, para depressão, não teve sucesso. É importante que você investigue mais profundamente. Fazer uma avaliação neuropsicológica é o começo de uma descoberta. E após essa avaliação neuropsicológica, você vai ter um laudo todo detalhado, devolutivo, onde você vai entregar para o psiquiatra ou para o neurologista, e onde ele também vai fazer a investigação para fazer essa descoberta e depois iniciar um tratamento adequado. Então, é muito importante, se você tem esses sintomas, se você identificou com alguns desses sintomas ou todos esses sintomas, procurar um profissional para fazer uma avaliação neuropsicológica. Fabiane, para a gente finalizar, você pode deixar, o meio de contato que as pessoas podem te encontrar? Sim, eu tenho minha rede social, que é o Instagram, que é o @psifabianepires. Tenho o meu contato também no WhatsApp, onde a minha equipe vai conversar com você, que é o 65 99293 1866. A gente também pode deixar na descrição, né, esses contatos do seu arroba do Instagram. Sim. Eu gostaria de te agradecer pela sua participação, em compartilhar a sua história conosco e tanta informação importante, né, que muitas pessoas que poderiam estar assistindo ainda não tinham acesso ou poderiam ter despertado, virado uma chave na cabeça dela durante esse episódio, entendido muita coisa que talvez ainda não tinha aberto a mente dessa pessoa até o momento. Esse episódio reforça sobre saúde mental, sobre a importância de entender um pouco melhor sobre traumas e sobre a neurodivergência. Se você gostou desse conteúdo, siga o AvanteCast, compartilhe. Esse episódio está sendo gravado no Estúdio Avante. A gente fica localizado na Avenida Isaac Povas. O contato e o nosso arroba do Instagram vão estar na descrição. Agradeço a todos e até o próximo episódio do AvanteCast.